Então, pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os componentes de um computador. Vou mostrar o que tem dentro do gabinete. Vou falar sobre cada peça que tem dentro. Muitos de vocês já ouviram falar ou mesmo falaram que isso daí se chamava CPU. Eu vou levar minha CPU para arrumar. O termo CPU, se você que fala CPU, é o termo errado para falar. Um termo errado para se falar. Isso daí é o gabinete. Para que serve o gabinete? O gabinete é onde ficam localizadas todas as peças e componentes de um computador. Então, o nome disso daí, quando vocês forem levar para manutenção, não falem vou levar minha CPU para arrumar. Eu vou levar meu gabinete para manutenção. Esse driver óptico, hoje em dia já está até meio que em desuso, né? Porque isso a gente utiliza para CDs, para DVDs, né? Com a utilização do pendrive, a popularização do pendrive, né? Deixou de se utilizar o CD. A placa-mãe, todos os dispositivos que estão dentro do seu computador são conectados à placa-mãe. Aqui, todos os conectores que eu tenho nela, por exemplo, isso daqui é um cooler. O que faz? Qual a função do cooler? O cooler ele faz o resfriamento do dissipador de calor que está abaixo dele e que está acima do processador, que eu vou explicar o que é o processador também. Essa parte aqui da placa-mãe, ó, é onde eu coloco a minha memória RAM. Também vou explicar o que é a memória RAM. Aqui eu tenho conectores SATA. A gente passou agora pelo drive óptico, né? Então o drive óptico ele é encaixado nesse SATA aí, em alguma dessas conexões SATA aí. Então a placa-mãe ela faz todo o gerenciamento das peças que estão dentro do seu computador. O processador é uma dos componentes essenciais em uma máquina. Vamos supor que a sua máquina esteja com algum problema, esteja não aparecendo imagem, está só uma tela preta. Um dos componentes principais que pode ocasionar esse problema é o processador. Se ele tiver com defeito, ele causa um mau funcionamento na máquina toda, no computador todo. Ele é como se fosse o cérebro. Um cérebro é comparado ao cérebro humano, né? Por quê? O nosso cérebro é o que controla todo o nosso corpo. O processador é a mesma coisa. Tudo que você for fazer no computador passa por ele. O clique no mouse que você dá para abrir um programa, o processador tem que receber e aceitar esse clique e ir lá direcionar a busca, comandar toda a máquina de vocês. E o processador ele tem algumas versões. Aqui eu estou mostrando um Core i7, um dos processadores carro-chefe aí da Intel. E quando você for comprar um processador para o seu computador, não sei se você vai montar um ou comprar um novo, preste atenção no processador e sempre pergunta também para o vendedor qual a geração do processador, pergunta qual a velocidade, né, do processador em gigahertz. Hoje em dia a gente não utiliza megahertz mais, né? Já os processadores são gigahertz.
Então sempre pergunte ao vendedor qual a geração. Então você tem Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, muito caro por sinal. Então você vai perguntar a geração. Eu quero um Core i5, quero sétima geração, oitava geração, entendeu? Você vai perguntar isso para o vendedor. E a velocidade de processamento dele em gigahertz. Lembrando que para você comprar o processador depende de quê? Da placa-mãe. Então a placa-mãe ela tem um espaço que é para conectar o processador, que é chamado de socket. Então esse socket, quando você for comprar uma placa-mãe e você já tiver as outras peças, por exemplo, você já tiver o processador, você tem que saber qual socket do processador para você saber qual a placa-mãe correta para você comprar para o seu processador. Se você comprar uma placa-mãe e um processador de socket diferente, certeza que não vai funcionar. O HD, aqui eu tenho duas imagens, um HD de desktop e eu tenho um HD aqui de notebook. O HD de notebook ele é bem menor. Por que chama HD? Dentro dessas peças aí possui um disco rígido. Esse disco rígido é onde é feito a gravação e a leitura dos dados por meio eletromagnético. Então dentro deles tem discos rígidos onde é feita a leitura e gravação de dados. Esse HD é onde vai ficar guardado todos os programas, todos os arquivos do seu computador. Então, quando você for comprar um HD, você vai ver o que? O tamanho da memória dele. Se é 500 GB, se é 1000 GB, que é 1 tera, né? 2 teras. Então você vai ver o tamanho de armazenamento de arquivos desse HD. Lembrando que também depende da placa-mãe que você for comprar. Não quer dizer que você vai pegar e comprar um HD de 4 terabytes e você vai botar em qualquer placa-mãe. A placa-mãe ela tem uma limitação, toda placa-mãe tem uma limitação. Mas essa limitação pode, né? Você pode superar ela fazendo partições no HD. Então se tem um HD de 1 tera, sua placa-mãe, por exemplo, suporta 2 teras, né? Você vai lá, particiona esse HD em 2. Então particionar é você dividir o HD em 2. Isso você pode fazer durante a formatação do computador, ou você pode ter uma opção também no Windows de gerenciamento de disco, para você poder alocar um espaço de memória para você fazer uma nova partição. Então esse é um dispositivo de armazenamento. O SSD ele é um substituto do HD. Ele não tem discos rígidos. Toda a informação aqui é gravada direto no chip. Por que é mais rápido? Quando há uma procura dos arquivos, o que acontece é que a informação ela vai mais rápido no chip do que no HD, porque no HD ele tem que dar uma volta para procurar informação. Aqui não, como são trilhas, o circuito, né? Então ele vai direto no circuito, direto onde a informação está, e já localiza a informação e manda de volta para o processamento aí do computador. Então o SSD é um substituto do HD, tornando-se mais rápido, bem mais leve, rápido
mais leve, ele não esquenta igual o HD, não faz barulho, entendeu? É muito mais superior. Então, quando você for comprar um computador também, você pode ter essa escolha de um HD ou um SSD. Lembrando que o SSD é bem mais caro que um HD pela sua tecnologia. Memória RAM. Memória RAM é uma memória, ela é uma memória de acesso aleatório. Isso é um componente, um dos componentes principais também do seu computador. Sem isso daí, ou isso com má funcionamento, seu computador vai dar também uma tela preta e não vai funcionar. Aqui eu tenho dois modelos aqui diferentes que eu peguei, que é um de desktop e um de notebook também, uma memóriazinha de notebook. Ambas aqui, né, pode ter 2, 4 GB, mas a tecnologia é diferente para desktop e para notebook. Para que serve uma memória de acesso aleatório? Ela só funciona enquanto o computador está energizado. Quando o computador tem energia, essa memória RAM funciona. Ela serve para executar os arquivos e os programas que estão abertos no momento. Então, assim que o computador é desligado, essa memória é totalmente apagada, zerada. Não é igual à memória do HD. Então essa memória não é de armazenamento, essa memória RAM é de acesso aleatório. Então quando você está executando algum arquivo, executando algum programa, ela está sendo executada. Então esse componente aqui, quando você vai comprar um computador, hoje em dia você vai encontrar no mínimo computadores com no mínimo 4 GB. Para os sistemas de hoje, no mínimo uma memória de 4 GB para você executar bem todas as aplicações que você quer. Para rodar o Windows 10, por exemplo, liso, no mínimo 4 GB. Eu recomendo. Então, quando você vai comprar um computador, você vai o que? Olhar a placa-mãe. Geralmente, se for um computador montado já, você vai olhar o processador, que a gente já passou aqui. Você vai olhar o HD e você vai olhar a memória RAM também. Placa de vídeo. Nem todos os computadores vêm com esse acessório externo. Toda placa-mãe tem uma placa de vídeo, sim, uma placa de vídeo on-board, uma placa de vídeo na própria placa-mãe, só que ela gera poucos gráficos. É uma placa de vídeo não é para você, por exemplo, para quem gosta de jogar, para quem gosta de usar programas pesados, por exemplo, AutoCAD, programas 3D, para renderizar arquivos, tá? Então, para jogos, para programas pesados, é bom a gente comprar uma placa de vídeo, né, para rodar gráficos no seu computador. Porque senão, quando você abrir, ele vai usar a memória RAM, para gerar gráficos, para gerar tudo. Isso vai ocorrer certeza travamento no seu computador. Então, quando você montar um computador ou mesmo comprar e você quer gerar gráficos pesados, presta bem atenção, é importante. Todos os componentes trabalham em conjunto. Então, o processador vai trabalhar em conjunto com a memória RAM, né, e vai trabalhar em conjunto com a placa de vídeo também. Então, se eu tiver uma placa de vídeo para jogos, para tudo, ele vai gerar os gráficos dos jogos e vai liberar a memória RAM para fazer outros processos no computador. Por que os computadores geralmente não vêm com a placa de vídeo assim? Porque o valor dela não é baixo, não. Essa placa de vídeo aí é um valor mais caro, então é para quem precisa mesmo
colocar, para quem precisa mesmo utilizar, coloca no computador. Mas o usuário comum que vai usar aplicativos de escritório, tá, não necessita de uma placa dessa aí. Mais um componente que eu tenho dentro do meu gabinete, do meu computador, é a fonte. Esse padrão ATX é o padrão que a gente utiliza atualmente. Antigamente era o padrão AT, mas eu não vou falar dele, isso não é mais utilizado. Então a gente utiliza o padrão ATX. Para que serve a fonte? A fonte é o que dá energia a todos os componentes que estão dentro do computador. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de 500 watts. O que isso representa? Eu acabei de falar da placa de vídeo. A placa de vídeo é um componente que ele pega muita energia do computador. Todos os outros componentes são ligados à energia na placa-mãe. Algumas placas de vídeo necessita de um cabo direto da fonte para poder ligar a placa de vídeo para ela funcionar. Ela consome muita energia. Igual o processador. O processador ele tem um cabo separado 12 volts para ele. Aqui ó, vou voltar na placa-mãe. Esse espaço aqui ó, esse 12 volts aqui é somente para ligar o processador. Então quando você estiver montando um computador e não ligar esse 12 volts aqui, seu computador vai ficar com a tela preta, porque ele não vai funcionar, não vai ligar o processador, entendeu? Então essa fonte de alimentação é o que dá toda a energia para o seu computador. E aqui a gente está finalizando mais uma aulinha aqui, só uma breve explicação dos componentes de um computador. Então até mais, pessoal.